Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Qual Tema. Hoje, terça-feira, estaremos recebendo o professor Rodrigo Lins. Ele que irá falar sobre o Estado e a questão indígena, crimes e corrupção na SPI e na FUNAI nos anos de 1964 a 1969. Vamos esperar o nosso convidado entrar na live, aguardar aqui as pessoas que irão nos assistir, nos acompanhar aí essa noite. E aí dá início então à nossa conversa, nossa troca de conhecimento. O professor Rodrigo já entrou, vou fazer a solicitação aqui, aguardando. Olá, professor. Olá, olá, Matheus. Tudo, tudo Tudo bem, bem? professor? Professor Rodrigo, primeiramente queria te agradecer, né, por ter topado participar aqui do projeto. Qual o tema? Compartilhando com a gente a sua pesquisa. É um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado. Quero também agradecer Eu que as pessoas que agradeço. estão entrando na live. É um prazer mesmo. Deixa eu colocar aqui embaixo o tema da pesquisa, para deixar aqui já. Só um instante. Professor, primeiramente, né, eu queria que o senhor se apresentasse, Oi, falasse um pouco de você para a gente conhecer um pouco melhor. O senhor está me escutando? Matheus, Oi, tá travando um pouco aí, eu não sei se não é melhor ir para outro lugar, não? A internet tá travando um pouco. calma aí, só um Tentar, instante. tentar É que novamente. eu fiquei próximo aqui, mas deu uma travadinha aqui também, eu vi isso. Vamos ver Não foi o teu, se então. vai, tá? Tá, vamos tentar continuar aqui. Qualquer coisa eu troco. Pronto, tá certo. Tá me escutando bem? Tô, está ótimo. Então tá. Tá travando. É, Tá deu travando um uma pouco, tra... Matheus. Tá, tá travando também. É que eu costumo fazer daqui, às vezes não dá problema, só invertir a câmera. Mas vamos tentar. Se qualquer coisa, eu vou ter que ir para outro canto mesmo. Chego mais para perto da porta. Opa, minha conexão acho que tá falhando um pouco. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Travou. Aqui parece que o senhor travou para mim. Opa, tem um probleminha aqui. Então, vamos ver se a gente consegue se reconectar. Se alguém der um feedback aí também. Estava travando as duas telas. Vou aguardar aqui. Só mudei. Deixa eu ver aqui. Não consegui fixar o comentário. Opa, visualizar aqui. Vamos ver se a gente consegue agora. Foi. Agora eu acho que vai melhorar. Tá. Eu escuto a internet. A internet às vezes atrapalha a gente pra caramba, né? Ajuda, mas atrapalha. Isso. Professor, novamente, eu te agradeço, né? A sua participação aqui. Quero te agradecer por ter topado participar do projeto. E queria te pedir para falar um pouco sobre você, para a gente te conhecer um pouco mais, tá? Olá, pessoal. Boa noite.
Agradeço bastante o convite, do professor Matheus. Aí, esse projeto dele é bastante interessante, né? Dá a possibilidade para as pessoas falarem sobre a sua pesquisa, que muitas vezes elas ficam, né, vamos assim dizer, presas ali nas universidades, né? Então, esse diálogo ele é muito importante através do Instagram, né? Então, meu nome é Sim. Rodrigo, né? Sou formado em História, terminei o mestrado em 2016, justamente eu vou falar sobre essa minha pesquisa e continuo a pesquisa, né? Terminei o mestrado na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, e continuo lá no doutorado, né? Analisando o recorte maior, né? Alonguei o recorte nos anos 70 e 80 para justamente entender o início ali do movimento indígena, dentro dessa ideia de resistência e protagonismo. Sim. Mas a ideia do mestrado, quando a gente entra no mestrado, eu acho que acredito que a maioria está muito verde ainda, né? Sem muito conhecimento assim nessa questão de pesquisa, né? Então eu resolvi, né, trabalhar essa temática que não é muito abordada, né? Eu estou lendo alguns livros para tentar buscar uma narrativa que se aproxime mais, né, dessa ideia de construir essa ideia do outro, né? O outro através dessa visão do indígena, né? Tentar captar, né, as suas falas, as suas vozes, né, que muitas vezes elas são silenciadas dentro da própria historiografia. Não é que eu encontrei uma dificuldade muito grande de encontrar historiadores trabalhando sobre a temática indígena, principalmente em um período mais contemporâneo, né? Principalmente, né, no período também que eu trabalho, que é o período da ditadura, né? Então, Uhum. justamente, eu achei interessante pesquisar a partir ali de 2012, 2013, que eu tive contato com a Comissão Nacional da Verdade, né? O início dela foi em 2012 e ela encerrou em 2014. Mas não foi nem propriamente a Comissão Nacional da Verdade. Um relatório que foi até parcial, né, disponibilizado até na internet, que era Povos Indígenas e Ditadura Militar. E falava Uhum. de documentos que até então eu não conhecia, né? Então, por exemplo, comissões parlamentares de inquérito de 1963 e 1968. Também comissões de inquérito que acabaram sendo denominadas como relatório Figueiredo, e vai ser interessante também eu falar sobre esse relatório Figueiredo, que foi teve até a imprensa, né, reportagens falando sobre essa questão do relatório Figueiredo, que fala de crimes contra os povos indígenas e também casos de corrupção. Então, o foco do meu trabalho é justamente essa ideia do relatório Figueiredo, que eu vou explicar melhor, mas, ao mesmo tempo, também o que isso aconteceu de consequência, né? Então, eu quis analisar essa ideia da atuação do Estado dentro desse contexto do relatório Figueiredo, que foi entre 1967 até 1968, formado por comissões de inquérito, e o que é que isso levou, né? Teve uma projeção, não só no Brasil, desses crimes e casos de corrupção com relação aos povos indígenas, mas isso também lá fora, né? A imprensa internacional também procurando, querendo saber o que estava acontecendo no Brasil, dentro dessa ideia de casos até de genocídio. Então, a imprensa, não só brasileira, como internacional, também falando sobre esses casos. Sim. Certo? Então, assim, Certo. outros documentos que eu tive acesso, a questão de uma guarda rural indígena e também de um reformatório agrícola indígena CRENAC, que seria, né, uma forma de prisão ali com relação aos povos indígenas, que também eu vou explicar Uhum. melhor. Sim, sim. Não, eu achei o tema, professor, muito legal, né? Porque às vezes a gente não escuta falar nisso, né? Mesmo na ditadura também. Falei, cara, que tema interessante. Eu fiquei fascinado ao ler. Falei, cara, incrível, porque, como eu digo aqui, né? Eu vou aprendendo a cada encontro, né? Essa troca e a gente aprende cada coisa que às vezes passa despercebido. Eu achei muito legal essa temática que o senhor estuda, né? Do Estado e a questão indígena, que vem muito lá de trás, às vezes a gente fica preso só aquela superficialidade do indígena, né, na época do descobrimento, e às vezes esquece ele, só vem retomar muito próximo à nossa atualidade. Mas a gente vê essas questões da luta desde sempre. Professor, Oi.
vou fazer uma pergunta. O que levou o senhor a fazer história, né? Que é uma das nossas questões aqui. O que me levou a fazer o curso de História, tem um certo tempo já, né, que eu sou professor, mas foi Sim, justamente, né, eu me formei lá em 2003, por aí, né, e continuei, né, sim. até o doutorado, né, ensino em faculdade, também na rede estadual daqui de Pernambuco. Então, por que estudar a história e depois ensinar a história também, né? Sim, Para sim. que a sociedade seja, primeiro, uma sociedade melhor e que seja, né, esse aluno seja um ser pensante, né? Que a gente está vivendo num mundo hoje em dia muito de algo imediato, né? Tudo descartável, né? Não se busca mais a essência, não se busca uma profundidade sobre as questões, né? O senso crítico, né? Muitas vezes se fala tanto, mas na prática a gente não vê muito isso. Então eu tento fazer isso com os meus alunos e também na minha própria pesquisa, né, de trazer, né, essa ideia do espanto, né, da surpresa, né, da indignação, né, dessas questões problemáticas com relação, né, à história, né, não só a questão indígena, mas outros temas também que são interessantes também, né? Sim, sim. Às vezes aqui é o intuito, né? Que a gente volta um pouco, né? A gente, quando tanto revisitar o nosso próprio tema, né? Como o que levou a gente a cursar, a pensar, a ensinar também, né? Querer, porque esse objetivo também é legal. Professor, eu quero agradecer também a todos que estão nos acompanhando aqui. Já entraram várias pessoas. Se eu for citar agora fica complicado, mas agradeço a todos que estão nos acompanhando. E abro agora para o senhor falar sobre o seu tema. Pode explicar aí a questão, por que escolheu este tema e ficar à vontade aí para falar sobre ele. Tá ok? Tá certo. Agradeço novamente o convite, né? Então, o tema o título do trabalho, que foi a minha dissertação defendida em 2016, é o Estado e a questão indígena, crimes e corrupção no SPI e na FUNAI, 1964 e 1900 até 1969. Por que esse recorte? Primeiro, porque eu encontrei, né, uma carência de obras historiográficas trabalhando essa questão indígena nesse recorte, né, uma carência e uma lacuna também. Era interessante que eu lendo alguns livros sobre essa questão, primeiro sobre o Serviço de Proteção aos Índios, que é o SPI, né, eu não encontrava, né, um material que pudesse me ajudar na minha própria pesquisa. Geralmente eles pulavam. Então, porque 1967, por exemplo, né, que é um ano importante também na pesquisa que eu vou trabalhar, vai ser o fim do SPI e também o início da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. E eles geralmente pulavam essa parte, 67, 68, ia lá para 69, 70. Então, eles não tinham. Então, eu quis buscar tudo isso. E também tinha que voltar para 1964 para entender, né, se ocorreu mudanças dentro do período ali do golpe, né, de 1964 e também no período da ditadura. Só que para eu também chegar a essa conclusão, né, eu tinha que voltar mais ainda, né, eu tinha que voltar para o início do SPI, né, Serviço de Proteção aos Índios, que foi em 1910. Caramba. Então, o que estava acontecendo? Ali no final do século XVIII, não, desculpe, no final do século XIX, apareceu Rondon, né? Rondon com as comissões das linhas, né? As linhas telegráficas, né? Então, essa ideia de trazer a comunicação e, ao mesmo tempo, né, ele estava trazendo o pensamento da época ali do final do século XIX, que era o pensamento positivista, né? Ao mesmo tempo, com a chegada dos imigrantes, essas terras foram ocupadas. Terras que eram de camponeses, que eram de indígenas também. E existia uma política ali no final do século XIX, com o início da Primeira República, uma política ali de favorecer os imigrantes, né? E os grupos, né? Os negros que conseguiram, né, a sua liberdade, o fim da escravidão, e também, né, a questão dos indígenas. Então, muitas terras indígenas foram ocupadas e eles foram mortos através de massacres. Então, tem um caso, por exemplo, ali no sul, no caso dos caigangues, né? Então, muita gente pensa que indígena é só na região norte ou centro-oeste, principalmente. Então, tem uma população no nordeste,
né? Tem uma população também no sul. Então, o que é que aconteceu? O diretor do Museu Paulista, Hermann von Ihrig, né, eu encontrei um documento no início do século XX, né, ele falando ali de exterminar os indígenas, certo? Então, ele falava nessa questão. Então, foi uma visão muito forte ali no início do século XX. E outra visão foi a visão de Rondon, né, com a visão positivista dentro de uma ideia de integrar, né, fazer com que o indígena se tornasse um trabalhador rural, dentro de uma ideia evolucionista que ele ia evoluir, ia deixar de ser um indígena e acabar se tornando um trabalhador rural. Então, era necessário tudo isso. Então, o que é que aconteceu? Foi criado o SPI e ele passou a ser o diretor, Marechal Rondon, certo? E com a ideia positivista, começou, né, o SPI, ele nunca teve ele não foi um órgão independente, né, ele nunca atuou sozinho, então ele sempre atuou ligado a algum ministério. Então, o primeiro ministério que ele fez parte foi justamente o Ministério da Agricultura. Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. E começaram a ter essa visão do indígena como trabalhador rural dentro de uma ideia de colônias agrícolas. Então, o SPI, ele tinha esse papel. E é interessante que até o nome dele não era SPI mesmo, né? O nome dele era Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais. Ele só passou a ser SPI, Serviço de Proteção aos Índios, em 1918. Então, a partir daí, realmente, né, mas não perdendo essa característica do indígena se tornar um trabalhador rural. Outra perspectiva também que foi trabalhada dentro dessa ideia, porque esse serviço deveria ser para proteger e dar assistência para os indígenas. Mas a gente vai ver que não era bem assim, né? Então, na prática, acabou acontecendo a exploração do trabalho indígena, a exploração das terras indígenas, na maioria das vezes. Então, também tinha essa ideia de proteger as fronteiras, como se fosse um guarda das fronteiras, o indígena também tinha. Tanto é que, ainda ali nos anos 30, certo? Em 1934, ele sai do Ministério da Agricultura, o SPI, e vai para o Ministério da Guerra. Então, dentro dessa ideia de guarda de fronteira, e depois, né, ele vai justamente voltar para o Ministério da Agricultura. Certo? Certo? Por último, quando ele tem o seu fim, ele vai fazer parte do Ministério do Interior, que já é no contexto da ditadura, em 1967, né, que o SPI vai fazer parte desse ministério que foi criado nesse contexto da ditadura. Então, características, o indígena como trabalhador rural, né, sobre essa questão, por exemplo, do Nordeste, né, o processo de colonização, né, acabou, né, sendo bastante intenso desde o período colonial ali. E o que é que aconteceu? Só rapidamente, o Nordeste vai ser mais difícil ainda essa ideia de o indígena ter os seus direitos, porque vai ter todo um debate se ele era indígena ou não, né, que também eu vou abordar no meu trabalho, né? Então, duas características. Mas essa ideia também de controle e de vigilância. Então, o SPI passou a adotar o quê? Adotar, a montar cada vez mais os postos indígenas. Então, esses postos indígenas eram locais que os indígenas deveriam ficar dentro de uma ideia de controle e de vigilância. Só que eles também utilizavam uma estratégia, né? Que a gente buscar desde o período colonial também tinha essa ideia da cooptação, né? Período imperial. Então, eles vão fazer o quê? No meu trabalho, eu coloco algumas fotos, né? Então, uma foto, por exemplo, colocando ali o capitão indígena do lado do inspetor lá do posto, né? Do chefe do posto. E os outros indígenas ao redor. Então, dando uma ideia de harmonia. Então, eu trabalhei muito no trabalho. Então, eles traziam alguns indígenas cooptados que seguiriam o que eles queriam, né? Dentro de uma ideia de exploração, dentro de uma ideia de, muitas vezes, até crimes acontecendo, né? O próprio indígena, como vocês vão ver mais na frente. E também, dentro dessa ideia de controle, e às vezes até repressão, dentro de uma ideia de uma polícia indígena. Então, houve uma guarda rural indígena no contexto da ditadura, mas essa ideia de policiamento existiu antes, certo? Então, já tinha essa ideia da polícia indígena. No meu trabalho, eu também coloco uma imagem, né, de uma polícia indígena. Outro fato interessante era a educação. Então, a educação deveria ser o quê? Eles deveriam aprender símbolos nacionais,
Então, eles se reuniam para escutar o hino nacional, tinha momento da independência do Brasil, desfiles cívicos. Então, eles participavam muito nessa ideia. Por quê? Porque eles queriam também que não só ele fosse um trabalhador, né, dentro dessa política indigenista, um trabalhador rural, mas, ao mesmo tempo, ele ficasse integrado dentro de uma sociedade. Porque o indígena não era visto como, né, vamos assim dizer, um brasileiro. Então, ele era visto como uma pessoa à margem, e esse grupo à margem deveria se integrar dentro de uma sociedade nacional e dentro de uma ideia de civilização, né, que está muito atrelado muito a essa ideia do próprio positivismo, né, que vai ter essa ideia do lema lá de Rondon, né, morrer se preciso for, matar nunca, né, que era um lema muito forte ali, mas ao mesmo tempo tinha essa ideia de integrar o indígena, e ao mesmo tempo ele ia perder suas próprias características. Então isso é um ponto forte. Onde é que eu quero chegar com essas características que eu apontei? Essas características, elas vão ser intensificadas no período da ditadura, certo? Então essa ideia da educação, dos desfiles cívicos, dessa ideia de ser integrado, trabalhador rural, os postos indígenas, vai ter mais repressão e controle, vigilância mais forte ainda, certo? Então é um fator importante. Outra situação que os indígenas sofreram bastante é a questão da pacificação e também da atração. Então, com interesses econômicos, um fator também no meu trabalho, eu trabalho dentro de uma ideia de uma relação. Então, eu quis estudar a ditadura, mas ao mesmo tempo eu tinha que relacionar com alguns governos que também tinham uma perspectiva expansionista e também desenvolvimentista, que necessariamente estabeleceu um governo autoritário, certo? Então, eu coloquei, né, 3 períodos dentro dessa ideia. Então, o primeiro período que eu trabalhei foi o governo de Vargas, né, o governo ali do Estado Novo. Então, vai ter essa ideia expansionista, desenvolvimentista, né, vai ter um congresso ali no México, né, que em 1940, e depois se cria, né, o Dia do Índio, em 1943, que, por incrível que pareça, assim, é interessante que esse Dia do Índio, 19 de abril, é o dia justamente do aniversário de Getúlio Vargas. Então, ele estabeleceu uma política indigenista intensa dentro dessa ideia de ocupar aquele local, né, o centro-oeste principalmente, depois o norte, mas ele queria fazer nessa linha aí, centro-oeste, depois norte. Por quê? Porque não tinha essa comunicação tão forte, né, que já desde o início ali do SPI se queria. Por quê? Porque tem floresta, tem também rios, né, então aquela área ali, principalmente do norte. Então era necessário criar o quê? Criar rodovias, né, criar locais para ter acesso. Então, foi aí que nasceu, né, a proposta, a expedição Roncador-Xingu, né, com aquela marcha para o oeste, com a participação dos irmãos Vilas Boas, né, nos anos 40 ali. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter essa política expansionista e desenvolvimentista com o objetivo de ocupar essas terras para exploração, né, exploração da madeira, exploração de minérios, né, seringais também. Então, o objetivo era aquela situação ali de explorar aquela área. Mas, ao mesmo tempo, tinha, né, existiam militares que pensavam dentro de uma ideia teórica para conseguir isso. Então, eles diziam o quê? Que existiam espaços vazios. E esses espaços vazios deveriam ser ocupados. Que foi justamente o militar chamado Mário Travassos. Isso no período de Vargas. Se a gente associar o contexto da ditadura, vai ter justamente Golbery, né? Então, o general Golbery, ele também vai trazer essa ideia dos espaços vazios, certo? Então, é uma visão que começou, né, ou se intensificou ali no período de Vargas, com a marcha para o oeste, e se intensificou ainda mais no período da ditadura. Mas um governo também que foi marcante nesse processo, que não era um governo, não era autoritário, mas, ao mesmo tempo, ele estabeleceu essa ideia também expansionista, né? Então, falei ali da questão centro-oeste, então vai ter o governo de Kubitschek, né? Que era um governo democrático, e o que é que vai acontecer? Mais ocupação das terras indígenas, né? A ideia da capital Brasília ali, que pouco se fala, né, sobre as consequências do que é que aconteceu com os povos indígenas, que eu também abordo, e vai começar a se estabelecer novas rodovias para ligar
a Brasília, né? Uma ligação com Brasília. Então vai ter Acre-Brasília, rodovia, né? Vai ter a rodovia Belém-Brasília, Fortaleza-Brasília, né? Então vai ter o quê? Essas rodovias para ligar, né? Para ter uma ligação com Brasília, mas ao mesmo tempo ligar com, né, a região, né, o sudeste, sul do país. Então o objetivo era ocupar essas terras para explorar, mas em nenhum momento estava preocupado com a situação dos indígenas, né? Que vai acontecer outra situação também importante, que é justamente a, a organização, né, de parques indígenas, que isso vai também continuar no governo da ditadura, né, que vai mais ali em 1961, né, no governo de Jânio Quadros. No meu trabalho eu também faço toda uma discussão ali, por quê? Porque o parque deveria ser maior, né, o parque do Xingu deveria ser maior, e ele acabou se tornando menor. Por quê? Porque teve uma discussão ali dos parlamentares, vamos assim dizer, uma bancada ruralista ali, então a bancada ruralista vai começar a questionar, não é muita coisa, e é interessante que empresas vão negociar também, vão fazer parte ali dessas negociações, né, a Camargo Corrêa e outras empresas vão distribuir as áreas ali que deveriam ser do Parque Indígena e acabou não sendo. Então eles vão negociar as terras, isso em 1961, e a parte menor vai ser do Parque Indígena, que era necessário colocar esses indígenas em um espaço, e esse espaço deveria estar ali, mas não se perguntou, o indígena ficava próximo de outro grupo, né? Chegava um não índio com a gripe, acabava matando os outros, né? Então, grupos de amigos nesse mesmo espaço. Então, o que aconteceu? Forma esses parques, né? O principal parque do Xingu, para justamente colocar eles em um espaço já determinado. E grupos, muitas vezes, até rivais. Então, isso vai fazer parte do que o indígena queria. Então, vai ser dentro de uma política desenvolvimentista e expansionista. Então, vai ser uma característica interessante. Sobre o contexto já da ditadura, então, vocês perceberam que começa com a marcha para o oeste, nessa ideia expansionista ali no centro-oeste, mas ainda não estava chegando com intensidade ali na Amazônia, no norte do país, né, principalmente. Por quê? Porque era necessário montar o quê? Era necessário construir essas rodovias, passando por cima de territórios indígenas, né, tendo massacre, violência contra os povos indígenas, exploração das terras indígenas, dentro dos próprios postos também, né? Exploração do trabalho indígena, exploração das terras indígenas, tudo isso continuou. Isso vai se intensificar, né, um pouco antes da ditadura, que vai ser justamente essa ideia que Roberto Cardoso de Oliveira ele fala, que transformar o posto indígena numa empresa, certo? Então vai ter essa ideia empresarial de produção, mas não vai ser uma produção que vai favorecer os indígenas, vai favorecer os diretores, né, os chefes dos postos, aliás, mas vai também ter um poder maior, né, com relação aos diretores que vão ser acusados de crimes. Então, nos anos 60 ali, no início dos anos 60, a exploração vai ser tanto, vão colocar também pessoas que não tinha nenhum preparo, né? É necessário também destacar que durante todo o período do SPI, teve a participação até de diretores, grande parte dos diretores eram militares. Então, a participação dos militares era muito grande nesse contexto. Então, nos anos 60, com essa exploração toda, vai acontecer crimes contra os povos indígenas, né? Toda essa ideia também da própria vigilância e controle, existiam espécies de prisões, né? E também a exploração das terras indígenas, arrendamentos das terras indígenas, a exploração escancarada mesmo, isso tudo acontecendo nos anos 60. E essas notícias, elas vão ser divulgadas na imprensa. Então, começa ali no início dos anos 60, já falando de casos de violência e crimes contra os povos indígenas, certo? E colocando um diretor do SPI, que foi Moacir Coelho, que foi até 1963. Então, o que é que vai acontecer que vai ser dentro do meu estudo? Ocorreram corrupções, ocorreram crimes contra os povos indígenas, sim, mas dentro da política expansionista e desenvolvimentista do governo, da ditadura, eles vão se aproveitar desse momento
e vão querer criar um novo órgão, que seria justamente a FUNAI. Dentro dessa ideia de acabar com a corrupção, de moralização, que era, né, o que eles defendiam, isso dentro de uma ideia do discurso, né? Na prática foi outra história. Então, com a FUNAI, isso se agravou ainda mais, mas era a ideia de colocar pessoas que fossem associadas ao pensamento dos militares naquela época com o golpe. Então, o que é que vai acontecer? Depois de Moacir Coelho, quem assumiu foi Noel Núteus, isso antes do golpe de 64. A história de Noel Núteus vai ver que ele tem um grande trabalho com relação aos povos indígenas. Ele era um médico sanitarista, então ele estava ali dentro do governo, né? Ele assumiu no governo de João Goulart. Então ele não era bem visto, né? Ele estava associado ao governo anterior. Então o que é que aconteceu? Ele é demitido. E é colocado um militar, né, um major chamado Luiz Vinhas, que depois ele vai ser acusado de mais de 40 crimes. E outros militares também, certo? Mas o que é que vai acontecer? Tem outra situação também importante, dentro de uma ideia dessa ideia desenvolvimentista, que isso já tinha acontecido no Nordeste com a ideia da Sudene, né? Então, em 1959, antes da ditadura, tem a criação, né, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. E eles vão chegar, né, os militares, eles vão chegar nessa linha também, mas eles vão querer expandir isso, né? Eles vão querer, justamente, vão criar outros órgãos. Então, vai ter o Banco da Amazônia, vai ter a Sudã, vai ser criada em 1966, né, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, né, a SUFRAMA, que vai ser a Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca, né, que depois vai ser a Zona Franca, também vai ser criada a Zona Franca de Manaus, né? Então, essa ideia dessas superintendências vai ter, por exemplo, a Sudesul, né, a Superintendência de Desenvolvimento do Sul, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, todos esses órgãos eles vão ser criados no período da ditadura, 66, 67, esses órgãos aí. E eles vão querer ocupar ainda mais essas terras indígenas. Algumas rodovias já foram construídas, como eu já falei, no governo de Kubitschek. Mas, mesmo assim, eu peguei um mapa de 1961 até 1965 e o norte do país não tinha uma quantidade como tem hoje dessas rodovias. Então, foi a partir dos anos 60 e também dos anos 70, com justamente aquelas rodovias mais conhecidas, né? Perimetral Norte, né? Cuiabá-Santarém, e principalmente a Transamazônica, né? Então, essas rodovias foram criadas, mesmo que tenham essa ideia, por exemplo, da Transamazônica como se fosse um fracasso, porque queria ligar o Nordeste ao Norte, né? Mas, ao mesmo tempo, houve a intenção de se fazer, né? Então, essas rodovias, elas aconteceram dentro de uma ideia de trazer o objetivo das hidrelétricas, dos minérios, da exploração, tudo isso com bastante intensidade, mas ao mesmo tempo com aquela ideia dos espaços vazios, como se os indígenas não existissem. Então isso vai ser também um ponto interessante. Sobre essa questão dos crimes, certo? Então, sobre essa questão dos crimes, eu falei que os crimes chegaram na mídia com mais intensidade, na imprensa, até chegando no estrangeiro, ali nos anos 60, né? Então, por exemplo, vai ter a Comissão Parlamentar de Inquérito de 1963, certo? Então, antes da ditadura, antes do golpe de 64. Essa comissão, na verdade, né, para resumir, ela ficou mais atrelada ao diretor do STI, né, o Moacir Coelho, com relação a um deputado que era Edson Garcia. Então, esse Edson Garcia explorava as terras indígenas e também com os seus familiares, até o sogro dele envolvido, e o Moacir também era acusado de ser conivente com assassinatos de indígenas, de massacre de indígenas. Né? Tem um exemplo de uma índia que, no meu trabalho, eu abordo, vocês procurarem também a respeito dessa índia. Foi uma índia que, o que é que aconteceu com ela em 1963? Essa índia teve um massacre, mais na frente eu vou falar melhor, mas teve um massacre em Mato Grosso, certo? Com os cinta larga. E o que é que vai acontecer? Eles matam esses grupos que faziam parte ali por interesse econômico
e essa Índia ela vai ser cortada no meio. Eles vão pendurar ela de cabeça para baixo e vão cortar no meio e vão matar a, a filha, no caso, né? O filho, aliás, desculpe, o filho da Índia, que tem em torno de 5 a 6 anos. Então, foi um crime absurdo que ficou sendo divulgado, né, na mídia. Isso aconteceu antes, né? Até foi dentro do período que se divulgou em 1966. Foi até uma questão que eu tentei buscar, né? Porque se isso tinha acontecido no contexto da ditadura ou se tinha acontecido antes da ditadura. Mas, na verdade, aconteceu antes. Então, esse crime ele foi muito forte, né? Esse massacre, mas outros casos também aconteceram. Só que o que é que aconteceu? Essa comissão, ela chegou ao fim em 1965, mas não teve punição de ninguém, né? Então, foi uma comissão parlamentar que houve, mas acabou. E o interessante é que essa documentação dos depoimentos dos parlamentares, desses crimes que tinham acontecido com relação aos povos indígenas, ocorreu um incêndio em 1967. Em junho de 1967 aconteceu um incêndio no local, no setor justamente do SPI, né, no andar que estava o SPI, e era justamente, né, o SPI, eu falei antes que ele estava sempre vinculado ao Ministério, e na época ele estava vinculado ao Ministério da Agricultura, né? Depois ele foi para o Ministério do Interior. Então, o que é que aconteceu? Aconteceu esse incêndio e essa documentação sumiu, né? Desapareceu através desse incêndio. Então, o que é que aconteceu? O ministro do Interior, ele convocou, né, um procurador, que não era nem um procurador, até nos jornais, até os jornais, até essa ideia da Comissão Nacional da Verdade se coloca também na imprensa até mais recente, colocava procurador da República. Ele, na verdade, ele era procurador do Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Não era nem um procurador tão importante assim. O nome dele era Jader Figueiredo Corrêa. Esse procurador, ele ficou com o papel, a incumbência, né, a ordem do ministro do Interior, Albuquerque Lima, que era um general, para que ele investigasse esses casos. Aí, o que é que aconteceu? Já em julho, né, o incêndio tinha acontecido em junho, e em julho aconteceu, né, essa investigação sobre esses crimes. Só que essa primeira comissão de inquérito, né, em março de 1967, o que é que aconteceu? Ela só investigou ali em 1962 e 1963. E só 3 inspetorias, 2 de Mato Grosso e uma do estado do Amazonas. Então, o que era necessário? Era necessário criar outra comissão de inquérito para que ela ampliasse esse recorte de investigação. Vamos assim dizer, em torno de 20 anos, né? Que até no jornal, nos documentos, aliás, aborda sobre isso. Uhum. Então, começam a ampliar com essa comissão em setembro de 1967, quando é criada uma portaria, né? A segunda comissão de inquérito, e começa a investigar os casos, mas muito associado ainda ao contexto ainda antes do golpe, né? Porque ele também tem essa questão, né? Ele era ultranacionalista e ele estava dentro, o ministro do Interior, ele estava alinhado a essa ideia expansionista e desenvolvimentista, mas também essa ideia de segurança nacional, né? Uhum. A ideia de segurança nacional, de controle. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter essas investigações e a mídia vai começar a divulgar, né? Se tinha militar envolvido, né? Os discursos até dos parlamentares falando que era oposição, porque não aparecem os nomes, então vai ter todo um debate ali, cadê os nomes que não apareciam dos incriminados? Então, o que é que vai acontecer? Em março de 1968, já começa, né, a divulgar, claro que estava divulgando antes, né, mas começa a divulgar esses casos de cárcere privado, prisão na solitária, massacre de indígena, inoculação de vírus também, né, a varíola, por exemplo, alimentos contaminados que davam para os indígenas para que eles fossem mortos, e tem essa divulgação maior ali em março, e vai ter também toda uma imprensa estrangeira também acompanhando. Tem um livro que foi importante para mim, que foi o livro chamado Vítimas do Milagre, de Shelton Davis, né, que é um antropólogo norte-americano. Então, em 1978, tem esse livro, e é dentro do calor da época, dentro daquele momento, e ele vai divulgando, ele vai colocando jornais estrangeiros e jornais brasileiros. Então, é interessante que isso vai ser uma repercussão em outros países também, né? E o que é que vai acontecer? Em março de 1968, tem a terceira comissão de inquérito, que é justamente que encerra esse relatório Figueiredo.
Então, o que é que vai acontecer? Eu tentei investigar de que forma isso vai acontecer através de punição de fato. Então, por exemplo, esse relatório que se chama Relatório Figueiredo, como eu falei, na verdade são 3 comissões de inquérito e o nome é porque o procurador que fez as investigações, ele se chamava Jader Figueiredo. Na segunda comissão de inquérito, ele vai chegar a visitar 9 inspetorias e 130 postos, certo? Tem um livro mais recente de Rubens Valente, que é um jornalista, ele questiona se houve realmente, se realmente ele foi até esses 130 postos, né? Ele questiona. Mas dentro do documento se fala que ele visitou 9 inspetorias e também 130 postos. E nessa terceira comissão de inquérito, que já é da conclusão, o que é que vai acontecer? A imprensa também, é interessante que até jornais estrangeiros até falavam de 700 demitidos. Só que, na verdade, não aconteceu nem 700 demitidos, né? Então, o que é que eles que falavam na imprensa, e também, se você buscar no relatório final da Comissão Nacional da Verdade, também fala sobre isso. 200 demitidos e 134 incriminados. Aí eu fui buscar, será que realmente aconteceu tudo isso? Então, eu encontrei um documento, certo? Que esse documento aqui, que foi em 1970, que é do Ministério da Justiça, em conjunto com o Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. O título é O Problema do Índio e a Acusação de Genocídio. Então, eu fui buscar nesse documento, é interessante que fala uma quantidade totalmente diferente dessa, de 200 demitidos e 134 incriminados. No relatório final da comissão de inquérito, que encerra, né, vamos assim dizer, o relatório Figueiredo, né, em setembro de 1968, se fala já um número diferente. Né? No caso, não é 200 demitidos, certo? Então, é 33 demitidos. Caramba. E lá também, né, empresas envolvidas nesses crimes, até políticos envolvidos também, diretores, certo? E os incriminados, né, ele fala de 123. Então, 33 demitidos ao invés de 200 e incriminados. Né? Se falar de 134, aborda no relatório final da comissão de inquérito, fala de 123. Aí eu fui buscar nesse documento, né? Então, nesse documento, o número é menor ainda. Então, o número é o quê? 28 demitidos. Caramba! Certo? Vê a diminuição. E 28 demitidos e 28 incriminados. Processo em andamento da solicitação da abertura de inquérito policial ao Departamento Federal de Segurança Pública. Então, aqueles 134 incriminados caiu para 28 incriminados. Aqueles 200 demitidos caiu para 12 demitidos. Então, onde é que chegar? Aquela ideia que queria acabar com a corrupção, que ia ter punição, na prática não houve. Então, é o que eu defendo, o relatório Figueiredo sendo utilizado como uma ideia para abalar o SPI, que eu encontrei jornais colocando que jornais também apoiaram o golpe, né, apoiaram a ditadura, então, principalmente da grande imprensa, e colocava o quê? Naquele contexto ali, já próximo da extinção do SPI, colocava sigla maldita, né? Tinha jornais falando, por exemplo, dessa ideia de exaltar a FAB, né, a Força Aérea Brasileira, né, os brancos que iam proteger os indígenas, né, os indígenas iam melhorar por causa da FAB. Então vai ter né, jornais, o Globo, Estado de São Paulo, vários jornais da grande imprensa vão apoiar, né, essa ideia expansionista, principalmente através da FAB, né, a Força Aérea Brasileira, certo? Então, essa ideia da corrupção, mas ao mesmo tempo, na prática, não houve essa punição. Se houve, foi uma punição mínima. Então, esse relatório Figueiredo, no contexto ali da Comissão Nacional da Verdade, ele foi muito badalado, mas grande parte do que se fala é antes do período da ditadura, tem um período também da ditadura, mas vai ter toda essa ideia, por exemplo, os diretores que eram militares, Luiz Vinhas e outros, eles não poderiam ser punidos. Por quê? Porque um estava vinculado ao Ministério do Exército, quem deveria punir era o Exército. Outro estava vinculado ao poder, né, ao Ministério da Aeronáutica. Então, no caso Luiz Vinhas, quem deveria punir era justamente o Ministério da Aeronáutica. Então, eles fizeram isso, né? Está lá no documento, no relatório final dessa comissão de inquérito que encerra o relatório Figueiredo. Então, e outras coisas também, os funcionários públicos, né? Ele fala, por exemplo, da demissão
né, acontecer, diz assim, olha, enquanto os servidores do SPI cabiam ao presidente da República, a competência para demitir e cassar aposentadorias ou disponibilidade, como constava no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, de 1952, segundo o relatório, teria sido feitos os pedidos de punição. Então, quem deveria punir, né, seria o presidente com relação a os civis. Então, tinha toda uma conjuntura ali para que essas pessoas não fossem punidas. Um fator interessante também que nos incriminados, que muitos tinham relação assim com o partido. Então, poderia, o que eu vou investigar melhor também, essa questão, por exemplo, se era comunista, se era de determinado partido, porque eles colocavam o partido. Então, para que demitir a pessoa e colocar o partido do lado? Né? Então, foi uma informação também que eu achei interessante. Sobre essa questão ali de 68 e 69, o que é que vai acontecer? Tem essas investigações, vai ter depois do relatório Figueiredo uma comissão parlamentar de 1968, certo? Que deputados vão participar, vão querer investigar esses casos, né? Foi uma comissão paralela, não tinha nada a ver com o relatório Figueiredo, né? Claro que a conjuntura também favoreceu, mas eles queriam investigar esses casos, mas ela acabou sendo interrompida por causa do AI-5, né? O ato institucional número 5 também, e alguns parlamentares também tiveram seu mandato cassado. Então, é interessante abordar. Agora, vejam, a imprensa internacional e brasileira estava falando sobre esses crimes, né, contra os povos indígenas. Tem até alguns crimes, que eu vou ser mais rápido, né? Crimes que também são abordados no relatório Figueiredo, que eu também fui buscar se realmente tinha sido no período da ditadura ou antes, ou foi algo que continuou. Né? Isso é interessante também. Né? Foi só na ditadura, foi antes e essa intensificação acabou acontecendo. Então, o massacre dos Cintas Largas foi por causa de uma empresa, né? Arruda Junqueira, uma empresa seringalista, que foi com Cintas Largas ali em 1963, o caso da Índia que foi cortado ao meio. Teve um massacre, isso tudo documentado, o Jornal Globo foi investigar tudo isso, né, mandando jornalistas, inclusive, que jogaram dinamites, metralhadoras, certo? Revólveres, e depois encontraram essa Índia que fizeram esse absurdo com ela. Isso em 1963. Tem um caso, por exemplo, do tronco, que é um caso de um castigo que eu investiguei, até também utilizando outros pesquisadores, que pesquisaram, por exemplo, sobre os caigangue ali no sul, né, em Santa Catarina. E, através desses estudos, eles abordam que essa prática aconteceu nos anos 30 até 1970 e consistia em outra violência também bastante cruel. Né? Então, foi o seguinte, o castigo do tronco consistia em colocar os tornozelos do índio entre duas estacas enterradas em um ângulo no mesmo buraco, com o vértice para baixo. Em cada uma delas, um pequeno entalhe, insuficiente para caber a perna humana. Dessa maneira, lentamente se fechava o ângulo, aproximando as duas pontas superiores das estacas com o auxílio de uma corda. Um processo doloroso e, se levado ao extremo, poderia provocar fratura do osso, consistindo na trituração do tornozelo das vítimas. Então, essa prática ela aconteceu na 7ª Inspetoria, que fazia parte de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E também no Mato Grosso, né, no centro-oeste do Mato Grosso. E, como eu falei, essa prática ela aconteceu entre 1930 até 1970. Então, foi algo que aconteceu antes da ditadura e durante a ditadura. Tem um caso também que é abordado de uma cadeia, né, uma cadeia que, justamente, ela era minúscula, feita de madeira, né, só tinha um lugar para respirar, e era uma forma de castigo do indígena que resistia. Né, ele defendia suas terras, considerava indisciplinado, só que a gente tem que entender que ele resistia, né? A gente vai entender como resistência, né? Então, desobediência seria resistência. Então, aconteceu dessa forma, certo? No Rio Grande do Sul, essa forma de cadeia, né? Minúscula, ele ficava preso lá, como se fosse uma espécie de solitária, certo? Sem poder mexer, e fazia suas necessidades fisiológicas ali mesmo, né? Que, segundo o relatório Figueiredo, ele aborda. Um fator interessante também, só para pontuar sobre o relatório Figueiredo, é a dificuldade de encontrar datas. Então, eles vão jogando, né? Jogando não, mas eles vão investigando e vão colocando informações ali, mas sem ser preciso nas datas. Né? Que é outra questão também que eu levanto, né? Se isso foi intencional ou não. Né?
para colocar a questão da gravidade, mas ao mesmo tempo, e cadê os culpados? É difícil também encontrar até né, os indígenas, os nomes indígenas, as pessoas que passaram por toda essa crueldade, né? Então, o que é que vai acontecer? A imagem do Brasil ela ficou abalada, certo? Até, por exemplo, atores, Marlon Brando, por exemplo, ele era um ativista dos direitos humanos, por exemplo. Aí a imprensa internacional toda vai começar a questionar. Olha, o que é que está acontecendo no Brasil? É genocídio? Né? Então, isso não só a imprensa brasileira, fora também. Notícia no Uruguai, em outros países também, lá na Europa, na França, por exemplo, também divulgando. Então, o que é que vai acontecer? O ministro Albuquerque Lima, o general do ministro do Interior, ele tinha projeção de ser presidente. Né? Ele acabou sendo substituído por Costa Cavalcante. Uhum. O diretor da FUNAI, o primeiro diretor, foi um jornalista, Queiroz Campos. Depois retornaram os militares, né? O SPI, grande parte, era formada, né? A direção era formada por militares e a FUNAI continuou também do mesmo jeito. Mas o primeiro foi jornalista, que também é outra questão também que é necessário mais pesquisas para por que era esse contexto, se ele era jornalista, tinha a questão da própria imprensa contra, né? Então, o que é que vai acontecer? Eles vão criar mecanismos para tentar melhorar a imagem do Brasil. Então, qual foi a solução? Né? O presidente da FUNAI, Queiroz Campos, inclusive ele era até pernambucano, né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai criar, né, vai se reunir, aliás, com as delegacias regionais que faziam parte da FUNAI. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma guarda rural indígena. Dentro da própria FUNAI, se você pegar a lei, quem pegar a lei ali vai ver que falava dentro de uma ideia de policiamento. Eu falei antes que existia essa ideia de policiamento. Mas eles queriam criar como uma forma política, que essa guarda rural deveria proteger os indígenas. Então, agora os indígenas estariam protegidos pelos próprios indígenas. Então, eles escolhiam as pessoas de melhores comportamentos e começaram a fazer um treinamento, isso em 1969, em Minas Gerais. Então, o treinamento era utilização de armas, de fogo, né? Eles praticavam atletismo, praticavam futebol, né? Defesa pessoal, uso de cacetete. Então, eles queriam, né, fazer com que o indígena, né, protegesse o próprio indígena dentro dessa ideia dessa guarda rural e, ao mesmo tempo, dizer que não tinha acontecido genocídio. Eles vão viajar para outros países, para o México, por exemplo, o ministro do Interior, o presidente da FUNAI, para dizer, ó, não está acontecendo genocídio, não. E é interessante que eles vão falar que não é genocídio, que seria latrocínio. Então, seria o quê? Né, roubava e matava, né? Mas então, eles vão dizer, né, essa ideia de latrocínio, vão sempre dizer que não houve, e vão dizer, ó, agora tem a guarda rural que vai proteger os indígenas. O que é interessante é que eu, pesquisando os jornais do Diário de Pernambuco, aqui em Pernambuco, eu vi também, eles vieram para cá, essa guarda rural indígena veio para Pernambuco. Né? Tem um zoológico, né, em Dois Irmãos, aqui em Pernambuco. Então, eles foram para esse zoológico como uma exposição, né? E até interessante que o próprio jornal fala, cuidado com arco e flecha. Então, essa visão estereotipada, né, do indígena como selvagem, tudo dentro dessa ideia do próprio jornal ali. Então, é interessante, eu acredito que eles viajaram, né, com essa guarda para mostrar, olha, o indígena agora está protegendo o indígena, que inclusive, como eu falei, chegou em Pernambuco, eles vieram para Pernambuco também, né? Então, é interessante isso. Então, essa guarda rural indígena, ela também teve um documento assinado pelo ministro do Interior, Costa Cavalcante. Então, era necessário, para mostrar tudo isso que estava, ó, a gente está fazendo, não houve genocídio, não está acontecendo massacre contra indígenas, não está acontecendo violência contra os indígenas, não está acontecendo exploração das terras indígenas e do trabalho indígena, e agora tem uma guarda para proteger, e é interessante que teve um desfile para mostrar essa guarda, que foi em fevereiro de 1970. Então, mais de 80, se fala 80, mais de 80, 90 indígenas, e eles tiveram né, participaram, aliás, desse desfile, né, a maioria cortou o cabelo, uns não queriam cortar o cabelo, mas com fardamento, né, com os treinamentos mostrando lá arco e flecha, mas também defesa pessoal, com arma de fogo, e é interessante também que teve, né, o presidente da FUNAI presente, teve também o vice-presidente, José Alckmin, teve também o governador de Minas Gerais, Israel Pinheiro,
e o sobrinho dele, que era justamente o que treinou, né, o que comandava esse treinamento, né, que era justamente o Capitão Pinheiro. Uhum. Ele era da Ajudância Minas Bahia, vinculado à FUNAI. É necessário também pontuar que, dentro dessa ideia da própria segurança nacional, existia também, né, o Serviço Nacional de Informação e também a assessoria, né, a ASI, né, que era justamente a Assessoria de Segurança de Informação, que também estava vinculada à própria FUNAI. Né, teve um braço também com relação à própria FUNAI. E é interessante ter uma fala desse capitão que treinou essa guarda rural indígena, que tem um trecho aqui que ele fala justamente dessa ideia da segurança nacional. Deixa eu ler aqui para vocês. Uhum. Ele diz o seguinte: ó. Ele diz o seguinte, ó, o capitão Pinheiro explica o mecanismo de funcionamento do CRENAC, que é outra situação aqui do reformatório, né, que eu vou abordar para vocês. O que é que aconteceu? O capitão Pinheiro, ele treinou essa guarda rural indígena para proteger os indígenas, mas, ao mesmo tempo, ele foi o diretor do reformatório agrícola indígena CRENAC. Isso aconteceu também em Minas Gerais, certo? No município chamado Resplendor. Depois foi para a Fundação já nos anos 70. Certo? Então, em 1969, se cria essa guarda rural indígena, interessante que com uma portaria, né, para mostrar para o mundo, para mostrar para o Brasil que existia essa guarda, e esse reformatório agrícola indígena CRENAC não houve portaria e ele era algo sigiloso. Mas, pelas poucas matérias que eu encontrei, mostrava casos de violência solitária. Tem um caso, por exemplo, de uma pedagoga, que ela é Geralda Alves, se eu não me engano o nome dela, e ela fala que teve uma prática que aconteceu, que era o quê? Leite fervendo, né, com água gelada. Então, o indígena acabou tomando várias vezes isso, prejudicou o estômago dele, e depois teve dificuldade para comer e acabou morrendo. Então, solitário acontecia, tinha uma vigilância, ele não poderia sair do posto, então tinha toda uma vigilância, a questão de alcoolismo, tudo proibido, e pessoas, muitas vezes, que faziam parte, eles diziam que eram que essas pessoas que faziam, que na verdade era um presídio, dentro de uma ideia de que praticavam homicídio, usavam drogas, mas o que a gente percebe através dos documentos era justamente pessoas que resistiam em defesa das suas terras. Então, esses indígenas que defendiam suas terras, o que é que acontecia? Eles levavam para, né, o reformatório CRENAC para ser reeducado, mas na verdade era um presídio e a violência também praticada pela própria guarda rural indígena, como eu falei para vocês. Ele diz o seguinte, olha, sobre esse contexto. O capitão Pinheiro explica o mecanismo de funcionamento do CRENAC e, sempre orgulhoso, afirma que a criação da guarda rural indígena veio, sobretudo, resolver um problema de segurança nacional. Sim, o índio é fator de segurança nacional, pois quando ele se revolta, cria a desordem, a subversão, e deste modo, depois de preso pela GRIM, é enviado à CRENAC para reeducar-se e ser um índio bom. Então, essa política, né, porque eu também vou defender, a partir também de outros pesquisadores, né, Gon Heck, que ele vai falar que existe essa ideia também do indígena ser olhado como inimigo interno. Se coloca o indígena dentro da própria historiografia como algo secundário, né, como se a história do indígena não tivesse importância, né, como algo menor, mas, ao mesmo tempo, também o próprio protagonismo indígena, que é o que estou trabalhando na minha tese de doutorado, protagonismo e a resistência indígena. Né? Então, eles atuaram, né? Depois eles vão criar redes, vão se aproximar do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, né? Vão se aproximar dos antropólogos, né? Então, com a Comissão Pro-Índio mesmo, né? que eles vão também, as assembleias e jornais também vai começar a dar espaço em jornais organizados pelo CIMI, né? O Porantim, por exemplo. Então, os indígenas, eles tiveram a sua atuação, mas muitas vezes porque ele está muito relacionado à terra, né? E muitas vezes olhado dentro de uma ideia como incapacidade, como incapaz, como inferior, como selvagem, como às vezes a gente ainda vê essa imagem destruída no próprio livro didático, quando o aluno se depara, cadê o indígena ali, a sua representação está muito presa ao passado,
né, o período colonial, então acha que o indígena, o contemporâneo não existe, né, os seus direitos, cadê os seus direitos? Então, tudo isso faz parte. E eles também atuaram politicamente, mas muitas vezes não se coloca, né? Até na Comissão Nacional da Verdade acabou colocando, né, a parte ali dos indígenas. Mas a forma que foi colocada não foi uma forma que ele, como político, né, como é que se sabe mais ou menos o que é que aconteceu? Né? Não só essa questão de mortes, mas de que forma eles atuaram, as vozes, que muitas vezes ela é sufocada. Né? Então, justamente isso aconteceu, né? Então, casos assim, não só nesse contexto aqui, mas casos que também eu estou estudando, é o caso, por exemplo, do Zoaimiri Atroari. Então, o que é que aconteceu com o Zoaimiri Atroari? Entre 1972 até 1982, isso um pesquisador chamado, um antropólogo chamado Shelton Davis, né? E ele, da Universidade de Brasília, ele tem um trabalho bem interessante, uma tese a respeito, e ele fala, né, que ocorreu a quantidade de dentro dessa ideia de massacre, por exemplo, que em torno de 2 mil indígenas foram mortos nesse contexto. Então, logo no início ali, nos anos 60, no final dos anos 60, 67, por aí, vai ter essa ideia de uma construção, né? Uma construção de uma BR chamada 174, que ela existe. Então, e também depois vai ter a própria hidrelétrica de Balbina, que foi um fracasso. Quem pesquisar aí vai perceber que, né, a produção mínima de energia e, ao mesmo tempo, poluição de rios, inundação dos territórios indígenas. Isso foi bastante prejudicial para os povos indígenas e o grupo afetado foi o Amiri Atroari. Mas esse grupo, o Amiri Atroari, ele era um grupo que, historicamente, ele era resistente. Né? Ele resistia nessas ideias de invasão das suas terras. Para vocês terem uma ideia, um padre, né, o chamado Padre Caleri, ele, lá ali nos anos 60, quando teve essa ideia de construir essa rodovia, a BR-174, ele disse tranquilamente, não, eu vou amansar esses grupos indígenas, que tem esse processo até antes, né, dessa ideia de pacificação, né, de levar o indígena para tal lugar, atrair ele, depois levar para outro lugar. E ele achou que ia fazer tudo isso, dentro dessa ideia de pacificação, dar presente, tudo, mas ele acabou, né, uma grosseria com o indígena lá e o indígena ficou calado. E os sertanistas começaram a perceber, olha, vai ter alguma coisa aí. Né? Começou aquele silêncio, os indígenas calados. Então, o que é que aconteceu? Esse padre foi morto, né, teve a reação dos povos indígenas, desse grupo Amiri Atroari, e outros também. Né? Ele achou que tranquilamente ia acontecer isso. E eu acredito que isso se intensificou ainda mais, a violência com o caso dos Amiri Atroari. Né? Que o quantitativo desses povos indígenas, né, desses grupos aí, desse grupo foi, né, com esse caso, principalmente de massacres, isso tudo documentado através dos jornais. Inclusive, eles chegaram a um ponto, para concluir essa parte, eles chegaram a um ponto de ficar sem saber se aquele era amigo ou era inimigo. Né? Então, tinha um cientista que ele era muito próximo dos indígenas, acabou sendo assassinado. Então, eu acho que é muito dentro dessa questão, porque eles não sabiam. Quando aconteceu esse massacre, eles não sabiam quem era bom, quem era ruim naquele contexto. Então, começaram. Então, isso mostra também essa própria resistência. Né? Os indígenas defenderam seus territórios, por isso que acabaram morrendo. Né? Então, processos também de morte através de doenças. Então, o trabalho de Rubens Valente, por exemplo, né, os fuzis e as flechas, né, a história de sangue e resistência indígena na ditadura, que é um jornalista, não é um historiador, mas é interessante porque ele aborda essa questão das epidemias. Então, várias epidemias, né, dentro dessa proximidade com o não-índio, dentro desse interesse de integração, dentro dessa ideia de levar o indígena para tal lugar, muitos indígenas morreram, né? E também a falta de compromisso do próprio, né, antes do SPI e a própria FUNAI, principalmente a FUNAI, que é a parte que ele aborda mais, que é no período da ditadura. Então, essa ideia de um órgão que deveria proteger, né, a FUNAI, acabou não protegendo, né, sendo conivente, e algumas pessoas também dentro do próprio órgão também participando desses crimes. Uhum. É isso, Matheus. Professor, toda vez que eu pensava em perguntar, o senhor já respondia, achei maravilhoso. Tem essa questão mesmo que eu ia perguntar logo no final aqui, que você falou, sobre essa resistência, né? Porque a gente vê quanto eles sofriam e ó, chega num certo ponto, né? Fazendo essa base toda lá já de 1930, né? Depois Vargas e tudo, com essa crise do expansionismo, os índios vão perdendo seu lugar e como depois, né, eles começam a mudar isso, né, tentar, não, igual a falar que não teve genocídio, não teve as coisas,
tentar camuflar, né? Até quando tava falando da parte que pegou fogo naquela parte, eu fiquei assim, caraca, será que foi proposital para assumir com todas as questões, né? E depois no seu falar também que voltaram a pesquisar aquilo para ver e tal, mas não dão nomes, não dão datas, só vão. E cada vez mais vai diminuindo as pessoas. Eu falei, caraca, né? Como vai mudando toda a forma para tirar as pessoas que fizeram, né, da reta, ou eles, como você disse, era alguma parte política, ou fazia parte de algum outro movimento ali dentro, que tiravam dele, né? Então, vai ser julgado pela Marinha, vai ser julgado pelo Exército, né, pela Aeronáutica, e vai tirando todas essas pessoas da reta, e acaba que os índios vão cada vez mais perdendo espaço, né? E eu acho que é bem a nossa realidade hoje, né? Às vezes, de ver os povos indígenas, a gente fala, nossa, mas como é que chegou a esse ponto, né? Como é que chegou a esse ponto? E aqui uma explicação maravilhosa de mostrar isso, né? Com esse trabalho, que chegamos a esse ponto por causa disso, né? Dessa expansão, esse direcionamento a achar que o índio ainda é aquele ser que é bravo, tem aquele todo estereótipo, né? Que são agressivos, e tentar, no máximo, ocupar o espaço dele, como da denominação do território, né? Diminuir cada vez mais, porque não é necessário para eles, mas pensando também nessa parte capitalista, vamos dizer assim, do seringueiro, das fazendas, da madeireira, né? E cada vez mais diminuir. E que aula, que aula. Fiquei maravilhado aqui, professor. Tem mais tempo aí? Tem quanto tempo aí? Pode falar, tem mais tempo. Conversa boa, a gente estende. Só um detalhe sobre essa questão do próprio relatório Figueiredo, porque ele acabou sendo encontrado na época da Comissão Nacional da Verdade, Marcelo Zelic, que ele tem um site que é chamado Armazém Memória, quem tiver interesse em pesquisar, tem mais de 100 mil documentos, ele organizou, me ajudou bastante nessa documentação, porque eu analisei, né, a história ali dos povos indígenas no centro-oeste e norte, né? Então, bastante essa documentação, o relatório Figueiredo, inclusive, está lá. Então, se pensava que esse documento ele tinha desaparecido, né? Tinha sido queimado justamente nesse incêndio, né? Então, acabou sendo dentro de uma ideia de ser redescoberto, e se verificou que não, esse relatório, essa documentação foi após esse incêndio, né? Foi a partir ali daquelas comissões que eu falei, né? A primeira, né, em julho, né? O incêndio foi em junho. Então é interessante também atualizar esse documento, porque no livro de Shelton Davis, Vítimas do Milagre, o desenvolvimento e os índios do Brasil, ele fala de 5 mil páginas esse documento, né? Então, dentro do processo de digitalização, ele chega a quase, aliás, no processo de digitalização ele chega a mais de 7 mil, mas na verdade ele tem quase 7 mil. Então é um documento maior do que se imaginava, né? Então, também atualizar essa questão dessa ideia dos crimes, esses casos que aconteceram. Então, esse relatório ele foi importante, mas, ao mesmo tempo, ele acabou ficou com uma certa fama, né? Jornais, né, da grande imprensa, jornais conhecidos dentro do contexto ali da Comissão Nacional da Verdade, começaram a divulgar, mas, ao mesmo tempo, eles não trouxeram essa problemática, né, do que aconteceu, dessa ideia de criar uma guarda rural indígena, dentro dessa ideia do reformatório agrícola indígena Krenak, dentro dessa ideia expansionista, e muitas vezes o relatório foi colocado, mas ao mesmo tempo, como você falou, e eu também tinha falado antes, essa questão das datas, né, de pontuar o que aconteceu em tal período. Então, muitas vezes ele acabou se tornando famoso dentro daquele período, mas depois meio que desvalorizado, né? Assim, não perdeu importância, vamos assim dizer, né? E tem essa comissão de 1968, que vai ser após esse relatório, lembrando que não tinha conexão direta, né? Mas, ao mesmo tempo, vai ter uma comissão parlamentar também de inquérito em 1977, né? Já é mais na frente, né? Então, quer dizer o quê? Que essa corrupção, né, esses crimes foram sistemáticos, foram intensificados ali, e essa ideia das rodovias para criar o acesso dessa ideia de exploração.
dentro dessa ideia dos minérios, de exploração dos minérios, dentro dessa ideia das hidrelétricas, né? Tem o caso, por exemplo, da hidrelétrica de Belo Monte, né, que é mais recente. Então, quer dizer que essa política ela ainda existe, né? E os indígenas, muitas vezes, dentro de uma historiografia que eu estou analisando, essa ideia dos indígenas que atuaram. E cadê os nomes deles? Então, muitas vezes, os indígenas que aparecem, eles são, muitas vezes, associados dentro da própria mídia, que favorece também a isso, dentro de uma ideia do lado negativo. Então, tem caso, por exemplo, que é Marçal de Souza, que eu também estou estudando, que é o mais conhecido, né? Tem um discurso dele lá para o Papa, né, nos anos 80, e ele denunciava, ele falava o que estava acontecendo, essa exploração, ele ia e falava, ele não tinha medo. Né? E o que é que aconteceu? Ele acabou sendo assassinado em 1983. Teve o caso também do próprio Juruna, né, que foi o primeiro deputado federal em 1982, o mandato dele foi de 1983 até 1987. E ele foi uma liderança muito forte, né? Teve, né, uma organização também como âmbito nacional, né, a União das Nações Indígenas, então, a UNE. Então, eles começaram a se organizar. Claro que eles criaram redes, né, dentro de uma historiografia que hoje em dia se fala dentro da ideia de uma historiografia pós-colonial, que os historiadores estão começando a trabalhar, né, já existem estudiosos latino-americanos que já estão trabalhando, estão bem na frente. Eu posso citar Quijano, eu posso citar Miolo, né? Então, eles têm uma historiografia que começa a também trabalhar essa ideia de colocar essas vozes que muitas vezes são esquecidas. Então, existe essa ideia do próprio domínio, o domínio dessa visão eurocêntrica que a gente absorveu. Por que não se fala tanto dos povos indígenas? Eu já agradeço também nessa oportunidade de falar, né, porque a gente fica, né, quem pesquisa sobre os povos indígenas fica meio que isolado, sem ter o diálogo em outras áreas. Né? Eu pesquiso sobre a ditadura, mas dificilmente você vai ver, né, teve 40 anos do golpe de 64, 50 anos do golpe de 64, e pouco material ali com algum artigo falando sobre a questão indígena nesse contexto, né, sobre a ditadura. Então, acabou tendo uma publicação mais recente de um jornalista, né, um grande trabalho de Rubens Valente, mas, ao mesmo tempo, não é um historiador. Né? Eu penso também em publicar, né, essa dissertação e, posteriormente, também a tese depois ver também para publicar. Mas, no momento, essa dissertação, que eu acredito que ela é importante. Então, no caso, voltando à questão de Juruna, o que é que aconteceu com Juruna? Ele foi uma liderança muito forte, né? Lembrando também que, muitas vezes, dentro dessa ideia de colocar, que Quijano fala, nessa colonialidade do poder, né, de colocar grupos, né, tendo essa ideia de controle, de domínio, né? Então, muitas vezes, quando se coloca, por exemplo, que uma pessoa negra na pública, ela faz algo errado, então ela é vista dentro de um grupo. Né? Então, né, um negro falou algo, né? Então aí coloca no grupo. O indígena acontece da mesma forma. Né? Então, o que é que aconteceu? Juruna, né, no período ali que ele era deputado, né, ele tinha uma espécie de assessor e ficou sabendo que ele recebeu dinheiro de Maluf. Né? Isso foi divulgado na imprensa na época. E o que é que aconteceu? O assessor, né, ele era do partido de Brizola, o PDT, e ele acabou sabendo, Brizola. A Brizola pegou e disse, olha, Juruna, vai lá, entrega esse dinheiro. Isso foi a público, né, foi mostrado isso. E o que é que aconteceu? A imagem dele ficou abalada, ele não voltou mais, né, ele não tentou mais, então ele ficou meio que esquecido ali, Juruna. Então, as lideranças que aparecem, as poucas que aparecem, muitas vezes a própria mídia, né, dentro dessa ideia dessa colonialidade do poder que ela é existente na nossa sociedade, esses grupos meios que são esquecidos de forma proposital, né, e esse poder, né, ele é muito forte. E com o indígena é pior ainda, porque se a gente pensar esses movimentos negros, mesmo que eu converso muito com os meus alunos, principalmente da faculdade, tem um movimento negro contra o racismo muito forte, a própria mídia apoiando mais, né? Mas a gente não vê essa ideia do trabalho do racismo sendo problematizado no livro didático. Né? As pessoas importantes negras que lutaram, né? E foram importantes no contexto histórico, elas não são abordadas de forma mais forte no livro didático. E muito menos os indígenas. Né? Muito que se fala é ali com a expulsão ali dos holandeses, aí fala do Camarão. Né? Então, né, qual é a representação indígena no livro didático? É muito importante. Muitas vezes o pessoal coloca como algo menor o livro didático, mas ele é que vai formar essas crianças e vai formar
adolescentes. E aquela imagem do indígena vai ser construída a partir dali. Né? A questão do negro também. Então, essa situação da história indígena, muitas vezes ela não ser colocada, né, dentro de trabalhos acadêmicos, com relação aos historiadores, eu falo, existe um grupo muito pequeno trabalhando sobre essa questão, né, indígena, dentro de uma ideia mais contemporânea, então muitas vezes vai pesquisar lá o período colonial e também o império, mas não se procura entender essa situação atual. Da Comissão Nacional da Verdade, isso foi algo positivo, né? A Comissão Nacional da Verdade, isso possibilitou mais interesse sobre a temática indígena nesse período, principalmente da ditadura. Então, teve publicações, poucas, mas teve, né, de livro, como eu já falei, de Rubens Valente, pouca publicação de historiadores, né? Mais trabalhos acadêmicos aumentaram, né? Isso foi a partir de 2012, isso aumentou. Eu pesquiso também outras pesquisas também sobre esse período da ditadura, mas eu percebo ainda, como eu falei antes, essas lideranças indígenas foram diferentes. Se a gente perceber, se a gente analisar, aliás, Juruna representou uma liderança, Marçal de Souza representou uma liderança. E a gente tem a língua do colonizado, né, vamos assim dizer, do colonizador, desculpa, a língua do colonizador, né, que é a língua portuguesa, mas ao mesmo tempo a gente percebe Raoni, né? Então Raoni, ele conseguiu dialogar, né, ele conseguiu falar do seu povo, falar da problemática do que estava passando, sem falar o português, né? Até Sting, né, acabou, né, ele se aproximando de Raoni. Então existem lideranças indígenas e muitas vezes não tem esse interesse, que é o que esse meu trabalho do doutorado, é trazer essas vozes indígenas. Eu não preciso ser indígena para falar, mas ao mesmo tempo captar essa narrativa e trazer, né, essas lideranças, né, essas estratégias que eles fizeram, né, as formas de mudar. Não foi só essa questão dos massacres, mas ao mesmo tempo os direitos que foram conquistados. Então hoje em dia não existe mais essa ideia da atração, da pacificação, né, que levava o indígena, vamos tirar esse indígena de um lugar, vamos levar para outro. Existem índios isolados que por lei, né, tem essa questão toda de protegê-los. Então, tem essa questão da própria saúde, mesmo a precariedade ainda existente com relação aos povos indígenas, mas aumentou, né, em comparação ao que existia, né, tinha uma total omissão. Então, os próprios indígenas mais jovens estão querendo saber sobre a história dos seus antepassados, dos seus vamos assim dizer. Então, existiram várias lideranças indígenas. E muitas vezes ela é colocada, até naquele período da ditadura, ela é colocada dentro de uma ideia como indígena manobrado. Então, a partir do momento que os indígenas começaram a aparecer, começaram a dizer o que estavam sentindo, o que estavam vendo e o que queriam mudar. Começaram a dizer, mas isso é por causa dos antropólogos, né? Isso é por causa dos sertanistas, né? Então, isso é por causa dos missionários. Então, sempre colocava dentro dessa ideia. Tem esse papel também dos missionários, por exemplo, alguns grupos contra a ditadura, né? Então, né, se aproximaram dos indígenas como forma também de dizer o que estava acontecendo naquele período. Mas os indígenas, se não quisessem, eles não participariam. Então, eles viram uma ideia de transformação, né, de mudança. Então, existe uma lei com relação aos povos indígenas. Né? Antes existia uma situação, né, do indígena ser visto como incapaz. Isso dentro do imaginário ainda existe, né? As pessoas imaginam selvagem como incapaz, tudo isso. Mas a lei, existem indígenas mais na universidade, existem professores indígenas, existe uma educação indígena, não é aquela educação indígena para ficar vendo a bandeira ser hasteada ou cantar o hino nacional. Então, é uma educação indígena que vai falar a língua dele. Né? Então, ocorreram mudanças. Né? Claro que não é o ideal, falta muito. Né? A gente está vendo aí situações aí com relação às terras indígenas, né? Uma bancada com interesse ali mais econômico do que com as populações indígenas, o indígena sendo visto, aliás, como um obstáculo ainda, né? E não, né, o respeito aos seus territórios, mas existe muito isso, né? Existiram avanços, mas a gente sabe que existem conexões. Por quê? Porque essa própria narrativa, essa própria representação do indígena, ela está sendo abafada, ela está sendo sufocada. Né? Então, tem o caso de Joênia, né, que é a primeira deputada mulher federal, mas é muito pouco. Né? A gente não pode olhar
uma liderança indígena como se fosse a liderança para todos. É melhor que tenha ela? É melhor. Mas era melhor que tivesse mais, né? Sim, sim. Até tocando no assunto aqui, né, como ainda é falho, né, o nosso ensino nessa área de ensino indígena, né, por mais que tenha as leis de ensino da cultura indígena e afro, isso ainda não resulta muito nos livros didáticos que a gente usa. Então ainda fica muito defasado essa questão. Interessante falando aqui da bancada, é que quando eu li, falei, caramba, a SPI e a FUNAI pertenceram a algum ministério, né? Às vezes o Ministério da Agricultura, eu falei, olha, quase estou entregando ouro, né, ao bandido, né? Porque se um ministério desse pega um caminho desse, né, tenta levar tudo que ele pode. Mas tudo que o senhor falou, eu concordo, né? Porque dá voz aos índios, né? Porque às vezes ficam, né, com aquele estereótipo, mas tem que quebrar isso, né? E às vezes acha que o índio tentar resgatar a sua história, o seu passado, né? Ele está se apropriando da cultura, ele já está saindo do espaço dele. Aí o outro inverte, né? O que o índio está fazendo aqui? Deixa o índio lá no canto dele. E começa toda aquela construção, né? Por causa disso, defasada do nosso ensino, que cria esses estereótipos do índio. Eu fiquei maravilhado, né, com isso, que como a gente aprende, né? Eu vejo isso aqui como uma aula. Como a gente aprende todos aqui, né? Até já recebeu parabéns aqui de alguns pela sua pesquisa, do Jeff, disse excelente pesquisa, professor, a Maria Barbosa, também parabenizando a você e o projeto, né? Quanto, né, a gente tem essa defasagem com ainda indígena, tanto na área de pesquisa também, né? Às vezes fica muito, não, é difícil, a gente não encontra material, e quanto mais a gente não encontra, aí que eu acho que a gente tem que fazer, né? Então a gente vai dar voz, e é o que você tem feito, trazer essas vozes, fazer esse resgate dessas personalidades do Brasil. Tem um comentário aqui, acho que da Maria. Ela disse assim: tente publicar pela editora Oliever. A mesma tem uma proposta muito boa para divulgação de trabalhos, como os nossos. Publiquei a minha dissertação sobre a temática indígena do século XIX por esse edito. Ótimo, ótimo. Já é uma ação. Vale a pena pensar na sugestão. Ela também disse há muitas lacunas, né, no que se refere ao século XIX, que é super importante para a compreensão da tema na atualidade. Eu acho que é isso, né? Uma linha, né? A gente só entende atualmente o que está acontecendo, porque chegou nesse jeito, se a gente voltar a olhar as questões, né? O que fez com que isso acontecesse. E vai muito além, né? Igual você estuda no período da ditadura, mas teve que voltar lá atrás, né? Para tentar compreender essa passagem. E às vezes muitas pessoas não querem fazer isso, né? Quer entender a situação aqui, mas não quer ver o contexto todo que chegou até essa situação. O professor quer falar mais um pouco? Falar mais alguma coisa? Eu gostaria de indicar esse livro aqui, ó, que é por incrível que pareça, é de uma indígena da Nova Zelândia. Olha. Então, essa linha, né, que eu falei, pós-colonial, então, né, autores africanos, né, falando sobre a África, ou então autores asiáticos, né, e também, no caso, ela é Linda Smith, né, que foi traduzido para o português, e o título do livro é Descolonizando Metodologias, Pesquisa e Povos Indígenas. Então, a partir do momento que você começa a ler autores que começam a ver essa ideia dessa colonialidade do poder, disso que essa ideia do livro didático não falar sobre os povos indígenas, que você chegar na universidade, ter pouca pesquisa, né? Eu estava conversando com uma aluna lá da Federal, ela falando que tem uma professora que ela trabalha a questão indígena, que não teve uma quantidade de alunos suficiente para, nesse contexto de pandemia, para ela montar a disciplina dela, né? Então, ela tem a disciplina, mas não tem a quantidade de alunos. Então, por quê? Né? Por quê? Porque muitas vezes acha que a história indígena não é interessante, porque aquela construção
né? Como eu falei no livro didático, o aluno não teve essa problemática, esse entendimento do lado político, né? Que eu cheguei a fazer um diálogo, né? Eu trouxe a historiografia. No início, eu tive que ler antropólogos para entender o processo. Por quê? Porque eu não tinha historiador falando sobre isso ou uma minoria. Então, eu tinha que ler trabalhos de antropólogos e de sociólogos para depois entender. Então, o primeiro capítulo eu praticamente tive a base dos antropólogos, né? Não tinha nem eu não poderia nem questionar muito porque eles já trouxeram o material e já tinham um trabalho. Então, agora, na tese, é que eu posso ter uma visão mais ampla, né? Mas eu começando lá na dissertação, foi a minha base, né? O primeiro capítulo. Já no segundo capítulo, foi que eu pensei, né? Eu vou ter que trabalhar essa problemática, vou ter que trabalhar, né, essa questão econômica, essa questão política, né? O que foi o golpe com relação aos povos indígenas, o que foi a ditadura com relação aos povos indígenas, que o antropólogo muitas vezes não trabalha, ele trabalha mais o lado cultural. E pensar, a partir dessa dissertação, eu comecei a pensar. Eu coloquei essa situação de crimes, né, de corrupção, envolvendo esses dois órgãos, o SPI e a FUNAI. Mas, ao mesmo tempo, eu coloquei essa violência que o indígena passou. Tudo bem, é importante dizer, é importante falar o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, de que forma eu vou conseguir mostrar essa resistência, esse protagonismo? Eu comecei a perceber, eu comecei a olhar, o meu trabalho não ficou, né? Ele acabou trabalhando, abordando de uma forma que essa historiografia ela já existia. Mesmo que a temática, o assunto seja novidade, mas, ao mesmo tempo, a forma de escrever, ela ainda teve essa bagagem eurocêntrica, né? Essa bagagem da minha formação na universidade. Então, eu comecei a pensar de outra forma. Eu comecei a pensar, olha, eu vou buscar essa nova, uma narração que eu possa colocar o indígena não como secundário nessa própria história, mas como ele atuante ali nessa história, dentro de uma ideia de uma narrativa que busque, né, o silenciado, né, umas vezes que é colocado como, né, uma história, muitas vezes que é colocado uma história dos vencidos. Por que a história dos vencidos? Vai ser sempre um vencedor que vai vencer? Né? Então, a gente acaba construindo essa ideia, né? Vencedor, vencido. Então, essa dualidade que muitas vezes ela está próxima da história, até a própria visão da América. Então, a historiografia que foi feita sobre a América é dentro de uma ideia colocada, a América colocada como derrotista, né? Dentro de uma ideia de inferioridade. Isso vai também estar associado à questão indígena. Muitas vezes ela é colocada dentro de uma ideia, como eu falei, da própria historiografia, de ser um assunto menos importante. Mas, ao mesmo tempo, é necessário pontuar que essa ideia de menos importante, que não é menos importante, é dentro dessa ideia, como eu falei, construção, hoje em dia se rebate, né? Se questiona tudo isso com a colonialidade do poder, né? Mas, ao mesmo tempo, essa intenção ela existe, né? Então ela está sendo propagada porque também o indígena, que é um fator importante, ele está relacionado à terra. Mesmo que tenha indígena na universidade, indígena na escola, mas os indígenas estão ocupando a terra. Então, se você perceber na mídia, nos programas de TV, você não vê indígena e dificilmente você vai ver. Tem um trabalho, né, que é A Fronteira, que é de José de Souza Martins. Ele passou em torno de mais de 20 anos pesquisando sobre a Amazônia. E ele aborda que empresas, né, empresas conhecidas como Bradesco, não é? Outras empresas aí famosas, até hoje têm investimento, e naquela época, nos anos 80, que ele aborda, 70 e 80, já existiam empresas, né, dentro dessa ideia do agronegócio. Então, para que vai mostrar representação indígena? Porque se der o espaço para o indígena, ele vai em busca dos seus direitos. E se ele vai em busca dos seus direitos, ele vai lutar pelas suas terras também. Entendeu? Então, essa colonialidade do poder que eu estou defendendo é justamente nessa ideia, né? Tem um avanço aí com relação aos negros, nessa ideia do racismo, mas, como eu falei, os questionamentos e o livro didático, como é que está sendo feito ainda? Será que não está igual? Né? Cadê os negros que lutaram, né, no movimento abolicionista ali, por exemplo, Luiz Gama, entre outros? Né? Então, e o indígena? Muito menos. Por quê? Porque ele está relacionado à terra. E nessa terra, sabe que tem, né? Tem riqueza e governo, empresas, né? Naquele contexto ali da ditadura existia o quê? Com esses órgãos que eu falei, os órgãos estatais, Sudan, Sudeco, né? A Zona Franca de Manaus, né? Suframa. Então, eles
tinham essa ideia do governo estimular incentivos fiscais. Então, eles estimulavam incentivos fiscais para que empresas norte-americanas, empresas brasileiras fossem montadas. E isso era um favorecimento total ali para essas empresas, né? E, em compensação, os indígenas estavam, né, naquela situação ali de ver suas terras invadidas, hidrelétrica poluindo rios, e não podendo fazer nada. Por quê? Porque a voz deles, muitas vezes, elas são sufocadas e silenciadas dentro de uma própria historiografia e dentro de uma própria mídia que não quer falar dos indígenas, porque se a gente buscar determinado político, tem influência ali na política, né? Na área rural, lá no norte. Então, tem políticos aí famosos que têm negócios ali no agronegócio, lá no norte, no centro-oeste. Então, tem políticos aí, se eu for citar um nome, vou citar vários, né? Então, até um que foi presidente até da FUNAI, né? E favoreceu garimpeiros, né? Isso nos anos 80, foi presidente da FUNAI, né? E depois, né, tá aí na política. Então, enfim, né? Então, é uma situação que a gente tem que, o próprio historiador, ele tem que ver essa forma de escrever, de que forma ele está fazendo algo diferente, de que forma ele está trazendo o espaço, trazendo essas vozes que muitas vezes são silenciadas, né? Dentro de uma ideia de um próprio domínio de extrema violência, não só abordar o que houve de violência, mas abordar também essa forma de resistência e de protagonismo, né? Sim, sim. Perfeito, perfeito. É isso que a gente precisa, né? Desse resgate e dessa força. Igual você falou, os movimentos negros muitas vezes alavancaram, mas os movimentos indígenas ainda são sufocados, né? Porque com toda essa questão estatal, capitalismo, tudo gira essa máquina que não deixa, né? E aí, às vezes, a gente vê algum comentário, né? Alguma matériazinha bem longe no jornal, né? Com os índios tentando proteger as suas terras, né? Mas estão levando porrada e ninguém... Não, mas... tadinho do índio. Só isso, né? Tadinho. Não, mas ninguém... Opa, o nosso território está aqui, né? Estamos protegidos da nossa casa. Eles estão lutando pela deles. A gente só faz isso, né? Eu acho, pelo que eu entendi, você vai trabalhar no seu doutorado, então, essa parte, né? Falando mais sobre a voz dos índios. Então, já fica aqui um convite, né? Para depois, quando terminar, a gente volta a conversar, então, sobre essa parte, porque temos muito que aprender ainda, temos muito que ensinar também, né? Eu digo que aqui o projeto é isso, né? Um resgate dos nossos temas, tirar também eles de dentro das universidades, levar mais próximo das pessoas, mas que também é essa troca, né? Essa troca de conhecimento, esse passar de informações. Professor, eu te agradeço, né? Fizemos aí 1h30 de live, porque tema bom, a gente continua. Eu adorei mesmo te ouvir. Que foi uma aula, para mim foi uma aula muito bom. É um prazer, né, novamente tê-lo aqui. Hoje eu vi que o projeto ele depois de quase 6 meses, né, que começou por uma questão da pandemia, né, sem saber muito o que fazer, falei, nossa, vamos criar um projeto, algo que dê para trazer as pesquisas, né, vi outros projetos também. E hoje a gente acabou expandindo, saindo do estado do Rio, porque a gente estava muito limitado aqui em Petrópolis, né, e alguns bairros, alguns municípios próximos, e atravessamos aí, agora abrindo para o Brasil, né? Chegando no Nordeste. E é um prazer mesmo, imenso. Agradeço novamente, né, a você, a todos que nos acompanharam, todos que participaram, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre um tema muito importante, né, para a nossa história do Brasil, para os nossos dias atuais, né? E novamente agradeço. Eu agradeço, Matheus. Eu já acompanho o seu trabalho aí, vejo que a importância, né, de você valorizar esses temas aí, temas relevantes, pertinentes, necessários, vamos assim dizer, né? Então, né, parabéns para você, continue assim com esse trabalho, né? Foi por acaso, né? Você fez o convite, né? Eu aceitei de imediato, né? Porque eu vejo que o historiador ele tem também não só uma pesquisa para depois ter só esse título de mestre, de doutor, não. Né? A gente tem também um lado social,
né, o lado político também. Então, a gente tem que fazer dessa forma. E você está fazendo, né? Você está trazendo novas temáticas aí. Pode ser um estímulo para uma pesquisa, né? Uma nova pesquisa aí, alguém, né, se interessar sobre essa temática, ver que tem material, né? Como eu falei, né, o Armazém Memória, se pesquisar lá, tem a parte só sobre a documentação só sobre os povos indígenas, né, e outras documentações que existem aí sobre os povos indígenas. E é isso. Parabéns, agradeço bastante o convite. Tá Eu, certo? eu que agradeço novamente. É um prazer. Depois eu vou pegar contigo no privado, então, o nome do livro certinho, o e-mail, esse site para compartilhar com as pessoas, né? E agora temos mais uma pesquisa que a gente pode consultar para quem tiver interesse, quiser mais tema, a do professor, né? E novamente agradeço a todos que participaram, né? Foi um prazer. E acho que é isso. Até uma próxima, então, professor. Tá certo. Obrigado. Valeu, Obrigado, valeu. obrigado, boa noite. Boa noite.